E aí, tudo certo? Sabe quando a gente vê uma propaganda, um vídeo de vendas, e ele simplesmente prende a nossa atenção, parece quase impossível de ignorar, né? Pois é, isso não é mágica não. É pura arquitetura, uma estrutura pensada nos mínimos detalhes. E hoje a gente vai fazer exatamente isso. Desmontar essa estrutura peça por peça, usando um storyboard profissional para entender como funciona a anatomia de um pitch perfeito. Então, a grande pergunta que guia a nossa análise é essa: como se constrói um pitch de vendas perfeito? A resposta, adianto, não está na sorte, está numa arquitetura de persuasão muito bem amarrada. E é exatamente essa arquitetura que a gente vai decodificar juntos agora, passo a passo. Para a gente entender essa arquitetura, vamos usar uma ferramenta super poderosa, uma fórmula clássica de três partes, conhecida como problema, agitação, solução, ou PAS. Pensa nela como a espinha dorsal de um monte de mensagens persuasivas que a gente vê todo dia, muitas vezes sem nem perceber. Tá, mas como é que funciona esse tal de paz na prática? É pura psicologia aplicada, saca? Primeiro, a gente identifica uma dor real, um problema que o público de fato sente no dia a dia. Depois, e aqui tá o pulo do gato, não se oferece a cura de cara. Você agita a dor. Faz ela parecer maior, mais palpável, mais urgente. E só aí, quando a necessidade de um alívio está no auge, é que a solução é apresentada como o antídoto perfeito. É um método que funciona demais porque vai direto na emoção, não só na lógica. Bora então para a primeira parte da fórmula, o problema. Repara como esse storyboard é inteligente aqui. Ele não começa falando de um produto ou de um serviço, não, ele começa pintando um quadro, criando um cenário de estresse com o qual o público-alvo se identifica na hora. Olha só essa frase. O WhatsApp simplesmente enlouquece. Cara, isso cria uma imagem instantânea de caos, de sobrecarga. Percebe que ainda não tem venda nenhuma aqui. É só empatia. O objetivo é fazer quem está assistindo balançar a cabeça e pensar: nossa, eu sei exatamente como é isso. E aí? Começa o bombardeio. Vem a primeira pergunta. A primeira de muitas. E logo em seguida vem outra e mais outra. É aquela sucessão rápida que não para, sabe? A tela vai enchendo, a ansiedade vai subindo, espelhando exatamente o que o dono do negócio sente. Pronto, a sensação de estar soterrado, de não dar conta, tá ali, completa. Essa técnica visual é brilhante. Ela não diz que existe um problema, ela faz a gente sentir o problema. A conexão, a empatia, agora é real. E é aqui que a coisa muda de figura. A gente sai do problema e entra na agitação. Esse é o ponto de virada. O storyboard mostra a consequência real daquele caos, um pedido perdido. Agora não é mais sobre estresse, é sobre dinheiro, é sobre perder um cliente. A dor acabou de ficar muito mais aguda. Com a dor já bem clara e cutucada, a narrativa vira o jogo. Chegamos no ponto de inflexão, onde a história muda da frustração para a esperança. É a hora de conhecer o herói dessa história, a solução. Essa imagem aqui fala por si só, né? De um lado, aquele caos todo que a gente acabou de sentir. Do outro, um caminho limpo, organizado. O alívio é quase palpável. É um contraste visual instantâneo e super poderoso, que comunica a promessa da solução antes mesmo de qualquer explicação. E o primeiro gostinho da solução não é sobre tecnologia, é sobre alívio. O cliente faz o pedido sozinho. Essa frase simples ataca direto a raiz do problema que a gente viu. Ela tira o dono do negócio daquela equação caótica. É uma solução elegante, direta ao ponto. O foco aqui é todo no alívio emocional, sem correria, sem erro, sem estresse. Cada palavra é o remédio exato para aquela ansiedade que foi criada lá no começo. É a resolução completa para o problema que foi estabelecido. Beleza, a conexão emocional já foi criada. Agora, o pitch precisa conversar com a lógica. É a hora de dar para o cérebro as razões que ele precisa para concordar com o que o coração já sentiu. E, claro, mostrar o caminho para agir. Esses benefícios são a prova lógica que sustenta a promessa emocional. Sem taxas, fácil de editar, funciona 24 horas. Cada ponto desse está ali para quebrar uma possível objeção, dando para o cérebro a permissão racional para aceitar a decisão que a emoção já tomou. E se desse para resumir a proposta de valor inteira em só 4 palavras, seriam essas aí: mais pedidos, menos trabalho. Pô, essa é uma frase com uma força incrível. Ela resume o sonho de todo empreendedor: ganhar mais se esforçando menos. E para fechar com chave de ouro, a chamada pra ação, o famoso CTA.
É simples, direto e exige pouco esforço. E olha a genialidade. Usa a mesma plataforma que era a fonte da dor, o WhatsApp, como o caminho para a solução. Transforma uma ferramenta de caos numa ferramenta de conversão. Sensacional. Então, vamos amarrar tudo isso. Afinal, por que essa estrutura funciona tão bem? A resposta está no jeito como ela se alinha perfeitamente com a nossa psicologia. Resumindo, a fórmula é imbatível. Primeiro, o problema cria empatia, aquele sentimento de, nossa, eu passo por isso. Segundo, a agitação cria urgência, o pensamento de eu preciso resolver isso para ontem. E por fim, a solução oferece alívio, a sensação de ufa, era exatamente disso que eu precisava. É uma jornada emocional que termina num destino lógico. E essa frase final, ela amarra a história toda. Ela inverte o problema inicial de um jeito lindo. A gente começou com um excesso de mensagens que levava a poucos pedidos e terminou com a promessa de menos mensagens e mais pedidos. É o arco narrativo completo, a transformação final. E tudo isso nos leva a uma reflexão final. Depois de entender a fórmula problema, agitação, solução, a gente começa a enxergar ela em todo lugar. Em comerciais, em discursos, até em e-mails. A verdadeira questão que fica é: que problemas ao nosso redor, grandes ou pequenos, estão só esperando para serem transformados numa história poderosa como essa?